Trabalho de geografia sobre a região Sudeste. Região Sudeste. A região Sudeste tem a maior população brasileira. Nessa região está também a economia mais desenvolvida do Brasil. Os estados da região Sudeste são banhados pelo Oceano Atlântico, com exceção de Minas Gerais. Nessa região predominam os planaltos, mas há também as depressões e as planícies. Destacam-se na altitude e na extensão os planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste, com as serras de Paranapiacaba, do Mar, da Mantiqueira, do Caparaó e do Espinhaço. Destacam-se também os planaltos e as serras de Goiás, Minas, e os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, delimitado pelas cidades de Uberlândia, Uberaba e Araguari. Há também a Depressão Sertaneja e do São Francisco, em Minas Gerais, e a Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná, em São Paulo. No litoral aparecem os trechos das planícies e dos tabuleiros litorâneos, representados pelas Baixadas Fluminense e Santista. Os rios da Bacia do São Francisco e da Bacia do Paraná banham essa região. A região Sudeste também é banhada por bacias fluviais do Atlântico Sul, destacando-se os rios Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul e Ribeira. As principais usinas hidrelétricas da região são Usina Hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco, Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, formado pelas usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiã, hoje chamado Engenheiro Souza Dias, no Rio Paraná. O clima predominante nessa região é o tropical de altitude, com temperaturas médias e chuvas bem distribuídas nos planaltos. No litoral, o clima é o tropical úmido. Ao norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, com chuvas escassas. A vegetação da região Sudeste é variada. A Mata Atlântica, que cobria uma extensa área da região, atualmente está reduzida a apenas alguns trechos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente na Serra do Mar. O Cerrado ocupa grande parte do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo. A Caatinga aparece nas áreas de clima semiárido no norte de Minas Gerais. A vegetação litorânea ocupa toda a costa da região Sudeste, com manguezais nos terrenos alagados. Os campos aparecem nas terras mais altas dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. A Mata dos Pinhais aparece no estado de São Paulo. Apesar da grande devastação das florestas, a extração de madeiras, extrativismo vegetal, na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo, e exploração do cerrado para se obter lenha em Minas Gerais. No extrativismo animal, destaca-se a pesca marinha, praticada especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O extrativismo mineral é o tipo de extrativismo mais praticado. O estado mais rico do país em recursos minerais é Minas Gerais. A área conhecida como quadrilátero ferrífero, próxima de Belo Horizonte, produz ferro, manganês, ouro e bauxita. Também são extraídos nesse estado cassiterita, urânio, calcário, mármore, pedras preciosas e água mineral. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, explora-se o petróleo. A agricultura é praticada em todos os estados da região. A agricultura comercial é o tipo predominante. Os principais produtos agrícolas são café, cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, algodão, mandioca, laranja, soja, frutas e verduras. Na pecuária, os principais rebanhos são bovino e suínos. A avicultura é praticada em todos os estados da região. A avicultura é a criação de aves. Sobre a região Sudeste, responda. Identifique e escreva no mapa da região Sudeste os nomes dos estados. Pinte cada estado de uma cor. Então, aqui temos Minas Gerais, você vai escolher uma cor para pintar Minas Gerais. São Paulo, escolhe uma cor para pintar São Paulo. Espírito Santo, escolhe uma cor para pintar Espírito Santo. E Rio de Janeiro, escolhe uma cor para pintar Rio de Janeiro. Esses são os 4 estados que compõem a região Sudeste.
Segundo, qual é o estado da região sudeste que não é banhado pelo Oceano Atlântico? Minas Gerais, tá? Minas Gerais localiza-se aqui e ao lado dele, ao redor dele, são estados. Não tem o mar. Ele não é banhado pelo Oceano Atlântico. Minas Gerais. Terceiro, quais são as formas de relevo existentes na região? Qual é a forma predominante? Na região temos planaltos, depressões, planícies e serras, e quem predomina são os planaltos. Relacione os planaltos da região. Temos os planaltos e as serras do Atlântico, leste e sudeste, serras de Goiás, Minas e as chapadas da Bacia do Paraná. Quais são as serras que fazem parte do Atlântico Leste e Sudeste? Serra da Canastra, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Serra do Caparaó, Serra de Paranapiacaba e do Espinhaço. Sexto, em que estados ficam a Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, a Baixada Santista, no estado de São Paulo? Sétimo, para que são aproveitados os rios da região sudeste? Para a produção de energia elétrica. Quais são as principais usinas hidrelétricas da região? Usina Hidrelétrica de Três Marias e Complexo Hidrelétrico de Urubupungá. Nono, qual é o clima que predomina na região sudeste? Tropical de altitude. Que tipo de clima predomina no litoral? Tropical úmido. Qual é o clima ao norte de Minas Gerais? Semiárido. 12. Relacione corretamente. Vegetação litorânea, cerrado, caatinga, campos e mata atlântica. Aparece nas áreas de clima semiárido, caatinga. Aparece nas terras mais altas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, campos. Ocupa toda a costa da região sudeste, com manguezais nos terrenos alagados, vegetação litorânea. Cobria uma extensa área da região, atualmente existe apenas em alguns trechos da Serra do Mar, Mata Atlântica. Ocupa grande parte do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo, Cerrado. A indústria de transformação é a principal atividade econômica da região sudeste. Essa região é a mais industrializada do país. As principais indústrias são automobilística, petroquímica, siderúrgica e naval. Também a indústria de produtos alimentícios, têxteis, de artefatos de couro, de papel, de alumínio, de bebidas, de móveis e de aparelhos eletrodomésticos. O comércio é muito desenvolvido na região sudeste. O maior movimento ocorre nas capitais e nas principais cidades dos estados. Essa região tem a mais extensa rede de transportes do país, destacando-se especialmente as seguintes rodovias: BR-116, que liga as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, atravessa Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É considerada a mais importante rodovia da região. Recebe o nome de Via Dutra no trecho de Rio de Janeiro, São Paulo. Entre São Paulo e Curitiba, chama-se de Regis Bittencourt. BR-101, translitorânea, que liga o Sudeste ao Nordeste e ao Sul pelo litoral. BR-381, Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. A maioria das ferrovias do Sudeste está ligada aos portos da região e é usada para transporte de cargas. Destaca-se a Estrada de Ferro Vitória-Minas, a Ferrovia do Minério de Ferro, que liga o quadrilátero ferrífero, aos portos de Tubarão e Vitória. Há importantes portos marítimos, como Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Tubarão. O Porto de São Sebastião é especializado no transporte de petróleo. A região conta com os aeroportos de maior movimentação de passageiros no Brasil: Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, em Rio de Janeiro, e Tancredo Neves e Pampulha, em Minas Gerais. O turismo é muito desenvolvido principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, com suas praias e atividades culturais, e em São Paulo, pelas atividades de comércio e cultura. Terceiro, aponte o que a região sudeste produz por meio do
Extrativismo vegetal, extração de madeira, lenha. Extrativismo animal, pesca marinha. Extrativismo mineral, ferro, manganês, ouro e bauxita. Petróleo, calcário, mármore, entre outros. 14. Responda. Qual é o estado do Sudeste mais rico em recursos minerais? É Minas Gerais. Em quais estados é explorado petróleo? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Qual é o tipo de agricultura predominante no Sudeste? A agricultura comercial. Qual estado da região Sudeste é o maior produtor de bovinos? São Paulo. Qual é a principal atividade econômica da região Sudeste? A indústria. Indique os principais tipos de indústria bem desenvolvidos nessa região: automobilística, petroquímica, siderúrgica e naval. Complete a cruzadinha usando as palavras: Santos, Tubarão, automobilística, comércio, petróleo, eletrodoméstico, Minas Gerais. Automobilística, Tubarão, eletrodoméstico, comércio, Minas Gerais, Santos e petróleo. Estudar vale a pena.